Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 8 de junho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, vamos iniciar aqui então a análise de como foi a semana dos dias 2 a 6 de junho, sob a ótica do gráfico semanal, tá? Iniciando aqui com a análise do índice Bovespa, tá? Ele fechou a semana em queda de 0,67%, cotado a 136.102 pontos. Foi a terceira semana seguida de queda aqui no índice, tá? Após ele ter atingido, né, a região de topo histórico aqui na região dos 140 mil pontos. Porém, nas últimas semanas, né, ele tem recuado, mas a tendência ainda é de alta, porque a média móvel de 9 períodos está virado para cima, tá? Mas acredito que essa semana agora seja mais determinante para a gente saber se o índice vai voltar a subir ou se ele vai recuar mais um pouco e corrigir, quem sabe, até a região dos 130 mil pontos, tá? Temos que ficar de olho aí. Analisando agora os ativos da carteira do canal, começando aqui com o Banco do Brasil, fechou essa semana em queda de 5,58%, cotada a R$ 21,71. Foi a quarta semana seguida de queda aqui em Banco do Brasil, né? Depois da divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025, foram dados ruins, né, relacionados aí ao aumento da inadimplência do setor agro, a questão relacionada também à diminuição, né, do lucro líquido. Embora tenha sido um grande lucro, o mercado não gostou dos dados apresentados, né, e está batendo muito aí nas cotações do Banco do Brasil. Inclusive, no meu entendimento, eu acho que as ações estão caindo além daquilo que seria algo justo, né? Analisando aqui o gráfico, tendência de queda, obviamente, né? A média móvel de 9 períodos virado para baixo. Ele tem fechado sempre nas mínimas, né? Então significa que existe aí uma força vendedora bem forte, tá? Ele perdeu essa semana essa região de suporte aqui, tá? Na região dos 22,50 mais ou menos. E acredito agora que ele tem tudo, né, para vir testar essa região aqui da média móvel dos 200 períodos, tá? Que atualmente está em R$ 20,41. É bem possível que aconteça, porque olhando aqui no histórico, a gente não tem uma região de suporte anterior. Talvez aqui, né, essa região aqui dos 20,50, mas o suporte mais forte que temos no momento, né, seria esses R$ 20,41. Se a gente olhar aqui no histórico, a última vez que o Banco do Brasil tocou na média móvel de 200 períodos foi aqui na semana do dia 12 de dezembro de 2022, tá? Ou seja, né, há mais de 2 anos atrás, né? 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Então, se a gente olhar aqui, realmente não é comum, né, o Banco do Brasil vir visitar a região aqui da média móvel de 200 períodos. Uhum. E antes disso, né, teve essa questão aqui nesse período da pandemia, né? Os preços oscilaram na região da média móvel de 200 períodos algumas vezes. Mas antes disso também, né, são bem espaçados aqui os períodos em que os preços do Banco do Brasil, no gráfico semanal, vêm visitar a região da média móvel de 200 períodos. Tá? Então, eu continuo achando que é uma boa oportunidade de compra, tá? Aproveitando essa queda dos preços aqui do Banco do Brasil, é uma boa oportunidade para a gente ir diminuindo aqui o preço médio, né? Para quando o banco se recuperar ali na frente, a gente poder ter uns lucros melhores, né? Relacionados aí à valorização dos papéis, e no meu entendimento, certamente vão acontecer. Pode ser que demore um tempo, tá? Mas o banco
já passou por situações aí como esta no passado e sempre deu a volta por cima, né? Meu preço médio aqui em Banco do Brasil está em R$ 26,14. Eu fiz na segunda-feira uma compra, né, aqui em Banco do Brasil, consegui diminuir em 37 centavos meu preço médio e ainda assim, né, como o preço está caindo vertiginosamente aí nas últimas semanas, os preços estão bem distantes aqui da minha média móvel, né, aliás, do meu preço médio. Então é bem possível aí que nos próximos meses eu vá fazer ainda novos aportes aqui em Banco do Brasil, aproveitando essa queda nas cotações para ir melhorando meu preço médio. Tá? Isso porque eu acredito na empresa e nos fundamentos do banco, tá? E tenho a expectativa de que mais cedo ou mais tarde o banco vai conseguir recuperar os seus resultados, né? Vai conseguir aumentar os seus lucros novamente, tá? Isso naturalmente vai fazer os preços subirem, tá? Pensando mais aí para o final do ano e para o ano que vem, tá? Para esse ano, a coisa está meio complicada, né? Porque um resultado ruim aí referente ao primeiro trimestre não vai ser agora no segundo trimestre que o banco vai se recuperar, né? Tudo indica que os dados sejam ruins ainda no segundo trimestre, tá? E pensando assim numa recuperação, os analistas estão dizendo que isso pode acontecer a partir do segundo semestre apenas, né? Ou seja, a partir do terceiro trimestre é que o banco pode dar sinais aí de melhora, né, nos resultados. Então, é bom a gente estar bem ciente de que as compras que nós estamos fazendo e vamos fazer aí, né, ao longo agora de junho e nos próximos meses, ele vai dar resultado só mais para o final do ano e para o ano que vem, né? Pensando mais para médio prazo realmente. Bom, indo aqui para o Banrisul, fechou a semana em queda de 2,08%, cotado a R$ 11,76, tá? Terceira semana seguida de queda aqui em Banrisul, né? Os preços nessa semana se seguraram aqui na média móvel de 9 períodos. A média móvel de 9 períodos ainda está virada para cima, ou seja, ele ainda está uma tendência altista, né? Pode ser que na próxima semana os preços voltem a subir a partir dessa correção aqui. Então a gente tem que ficar monitorando isso, né? Meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. Então o Banrisul tem dado uma corrigida, né? Se a gente olhar aqui no histórico desse ano, o Banrisul subiu, corrigiu 3 semanas, né? E depois voltou a subir algumas semanas seguidas. Então agora, 3 semanas de correção, né? Quem sabe, pode ser que os preços voltem a subir novamente, né? Aqui também, se a gente observar, né? Os preços deram uma corrigida, depois voltaram a subir. Então vamos torcer para que isso aconteça, né? É porque os dados que o Banrisul divulgou do primeiro trimestre foram dados positivos. Não tem porquê, né, os preços do Banrisul voltarem a corrigir lá para baixo. No meu entendimento aqui, o máximo que poderia haver seria uma lateralização, tá? Indo aqui para Bradesco, fechou a semana em queda de 1,38%, cotado a R$ 15,96. Tendência no papel é de alta, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima. O papel está bem esticado, né? Se a gente olhar aqui o histórico desde o início do ano, o papel corrigiu um pouquinho aqui e depois só subiu, né? O papel os preços, inclusive, estão bem distantes aqui da média móvel de 9 períodos, tá? Tem até um espaço para uma correção um pouquinho maior, ou quem sabe uma lateralização, para essa média móvel subir e chegar mais perto das cotações atuais. Mas o Bradesco realmente divulgou resultados do primeiro trimestre muito positivos, o mercado se animou com o banco, né? Então está subindo muito forte, né, nas últimas semanas. Essa correção que houve aqui, no meu entendimento, é mais uma realização dos lucros acumulados, né, pelos investidores nesse período aqui, né? Então imagina, quem comprou aqui embaixo, como eu comprei, né, a um preço médio de 11,37, deve estar vendendo alguma coisa agora, tá? Para realizar os lucros, né, colocando dinheiro no bolso.
Isso naturalmente, né, puxa um pouco os preços para baixo, mas acredito que logo na sequência os preços devem voltar a subir novamente. Vamos seguir de olho, né? Existe uma região aqui de resistência, aqui em 16,50 e aqui em R$17, né? Como eu já havia falado nos vídeos diários, são essa região aqui de topo anterior, tá? E, né? Então também é natural que haja uma pequena oscilação nessa região aqui, onde os preços estão sendo negociados atualmente, região aqui dos 16, 16,50. Mas a tendência geral aqui no papel é de alta, tá? Indo aqui para Banco BMG. O Banco BMG fechou a semana estável, né? Na mesma cotação da semana anterior, a R$ 3,71. A tendência no papel está em queda, né? A média móvel de 9 períodos está virada para baixo. Existe essa região aqui de suporte. O papel também está, desde o final de 2024, oscilando numa região de congestão, né? Então é só quando o preço sair dessa região de congestão é que o papel vai ter um direcionamento mais assertivo, né? Por enquanto não tem muito o que fazer. Meu preço médio está em R$ 3,85. E o Banco ABC Brasil fechou a semana em alta de 2,34%, cotado a R$ 21,44, um pouquinho abaixo do meu preço médio, que está em R$ 21,64. Média móvel de 9 períodos está virado para cima, indicando uma tendência de alta aqui no papel, né? Ele chegou a romper o topo anterior na semana anterior, né? Depois devolveu um pouco, essa semana corrigiu, recuperou um pouco da queda, né? Acredito que a tendência geral é de alta, tá? Ele tem que romper daí essa região de resistência aqui agora, né? E existe também uma região de resistência logo após, aqui na região próxima dos R$ 23. Vamos ver, tá? O Banco ABC Brasil divulgou os dados também algumas semanas atrás, os dados foram positivos, né? Não vejo motivos também para uma correção mais acentuada aqui no Banco ABC. A tendência também é de alta. Vamos torcer para que isso ocorra, tá? Analisando aqui a planilha de controle dos ativos da carteira, considerando o fechamento das cotações na sexta-feira, né? A gente tem aqui o preço de fechamento da sexta-feira. A carteira está tendo um prejuízo aqui de 16% em Banco do Brasil, 3% em Banco BMG e 0,92% no Banco ABC Brasil. No campo positivo, né, Bradesco, destaque, né, lucro de 40% e 13% de lucro em Banrisul. No geral, a carteira está tendo um prejuízo aqui de 8%, que dá R$ 325,70. Esse resultado é puxado principalmente pelo Banco do Brasil, né? Se a gente olhar aqui, o Banco do Brasil é o ativo que eu tenho a maior quantidade de ações, né, de valor aportado, mais de R$ 2.770 aportados, né? Os outros bancos, os aportes são bem menores. E a tendência é que isso aumente ainda mais, né? A diferença aqui para o Banco do Brasil, porque como o preço está em queda nas últimas semanas, e eu vou diminuir meu preço médio para ficar melhor posicionado no banco, aproveitando essa queda, né? Possivelmente meu aporte aqui em Banco do Brasil vai superar os R$ 3.000, né? Então, mas, claro, com a estratégia, né, de buscar uma rentabilidade, aí, um retorno maior ali na frente. Considerando daí os proventos que eu recebi por cada uma das empresas desde que eu iniciei as operações, tá? Eu tenho a rentabilidade, tá? Então, eu estou tendo uma rentabilidade negativa aqui de 12% em Banco do Brasil, 1% em Banco BMG e 0,92% negativo, né, em Banco ABC Brasil. Na área positiva, 40% de rentabilidade em Bradesco e 16% em Banrisul. No total, já recebi R$ 142 de proventos dessas empresas. Eu posso utilizar para abater do prejuízo, né,
das operações, que leva em conta apenas o preço médio de compra, né, e o preço de fechamento. Então, no geral, né, a carteira está tendo uma rentabilidade negativa de 4,5%, que em termos de valores dá R$ 183,27. Essa semana, né, no dia 2, eu fiz um aporte, né, então, R$ 305 em Banco do Brasil, comprei 13 ações a R$ 23,48, tá? Então, consegui diminuir o preço médio aí em torno de 37 centavos. Em relação aos proventos, nessa semana eu recebi um pequeno pingado aqui do Bradesco, né, o juros sobre capital próprio, 42 centavos de valor líquido, tá, referente às 26 ações que eu tenho do banco. É o valor que o Bradesco paga todos os meses, né, em torno de 1,5 centavo por ação. Eu tenho alguma coisa para receber do Bradesco, só que o pagamento vai ser só lá em setembro, outubro, por ali. O Bradesco demora, né, para fazer os pagamentos após a data com. Então, é um valor que a gente vai receber só mais para o final do ano. No consolidado, aqui no resumo diário, né? Então, dos 5 dias da semana, olhando aqui, somente na segunda-feira ficamos no positivo, né? Tendo em vista que foi o dia que eu fiz o aporte em Banco do Brasil. De terça até sexta-feira, todos os dias a carteira caiu, tá? Em função principalmente do Banco do Brasil, né? A bolsa também não ajudou muito, né? Apenas na terça-feira que o índice subiu um pouquinho. Então, realmente, foi uma semana ruim aqui para nós, né? O que salvou foi realmente o aporte feito na segunda-feira, né? O dinheiro do bolso que eu coloquei ali. Isso fez a semana fechar no positivo, né? Fazendo aqui o resumo da semana, então. Nessa semana, o patrimônio da nossa carteira do canal aumentou 3,24%, que dá um aumento de R$ 116,57, né? A gente fechou a semana com um patrimônio de R$ 3.713,58, tá? Em função, claro, do aporte de quase R$ 300 que foi feito na segunda-feira, porém, né, desse valor, quase R$ 200 foram já diluídos, né, em função da queda da carteira durante a semana. Essa semana o índice caiu 0,67%. Então, nessa semana, né, o patrimônio, nosso patrimônio em relação ao índice aumentou 3,91%. Eu já havia comentado também em um vídeo do diário que eu faço, tá? Antes eu controlava aqui a variação, né, desconsiderando as datas dos aportes, mas para facilitar o controle, eu vou considerar a partir de agora os aportes realizados, tá? Vou considerar os aportes realizados para a gente ir controlando realmente a variação do patrimônio, tá? Porque quando eu desconto ali o valor do aporte, fica mais difícil fazer o monitoramento, né? Posso cometer algum equívoco aqui na hora de fazer o cálculo. Então, para facilitar, eu vou sempre considerar os aportes realizados, né? Para a gente ter uma evolução assim mais, digamos assim, uma evolução mais consolidada, né, ao longo do tempo, para evitar essas situações assim de mensuração do resultado. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.